Já estou ao vivo aqui no Instagram e entrando ao vivo aqui no Facebook. Já estamos prontos. De um lado aqui para a audiência do Instagram e para cá com a audiência do Facebook. Se você me acompanha, já sabe que eu faço live para dupla audiência. Então não repare que vou olhar para cá e para cá para dar atenção para ambas as audiências. E hoje nós vamos falar de mais um tema para fazer com que sua vida financeira fique mais fácil, o seu planejamento financeiro fique mais completo. E eu quero te perguntar, você está protegido? Você está protegida? Isso quer dizer, você tem seguros? Você, não sei se sabe, que seguros são importantes e protegem pessoas físicas e suas propriedades. Os seguros protegem as coisas que são importantes para você e protegem perdas financeiras imprevistas. O que são essas perdas financeiras? Podem ser acidentes, doenças, desastres naturais, entre outros que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na nossa vida. São imprevistos, ou seja, a gente não espera. Então, ter um seguro significa ter tranquilidade de que se algo acontecer, você estará protegido financeiramente. Agora eu quero saber, você sabe escolher os seguros mais adequados para você? E aí, me diz, eu sei. Tô por dentro, Evanilda, sei tudo. Verdade? Então, o tema seguros, qual é a importância e como escolher os mais adequados, é tema nosso aqui, porque os seguros fazem parte de um dos itens, não é? Do planejamento financeiro pessoal, porque eles protegem o que é importante para você. Então, por isso que eu trouxe esse tema, e a escolha dos seguros vai depender de pessoa para pessoa. O que a gente leva em consideração? O perfil de cada um, o seu momento de vida, as suas necessidades e o orçamento de cada um. Então eu trouxe aqui uma série de orientações para te ajudar a escolher os seguros mais adequados para o seu momento de vida, de acordo com as suas necessidades de proteção e o seu patrimônio. Uma coisa muito importante é que quando eu falo de seguros, são 2 seguros que as pessoas reconhecem, ou até mais de 2. O primeiro é o seguro, por exemplo, de um carro e de uma moto. Isso é bem comum, aqui pelo menos em São Paulo, esses seguros as pessoas já conhecem, já fazem. E o outro seguro é o seguro de saúde. Seguro saúde também, que nós estamos aqui numa grande metrópole, então muitas vezes o fato de você ter um seguro de saúde também ajuda muito em caso de urgência. Mas tem um outro seguro que muita gente conhece também, que é o seguro de empresa. Muitas empresas já colocam uma apólice para os empregados, então as pessoas que estão trabalhando em empresas muitas vezes também têm seguro de vida. Então esses seguros as pessoas já conhecem. Mas independente desses seguros, eu quero falar de outros seguros que você deve levar em consideração. Então o seguro, primeira orientação aqui. Então eu trouxe várias orientações e a primeira orientação é, antes de escolher um seguro, avalie as suas necessidades e o que você deseja proteger. Se você me segue aqui, você já sabe que eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira, e eu estou aqui para te ajudar a fazer o seu planejamento, para cuidar do seu dinheiro e fazer com que você prospere. Então, uma das coisas que você pode incluir no seu planejamento é, então, o seguro. Agora, por exemplo, se você tem um carro, se você tem uma moto, o seguro do seu veículo pode ser adequado. Se você é autônomo, por exemplo, um seguro de vida também pode ser muito importante para você. Então, pode ser o seguro de vida e um seguro saúde, ou os dois juntos, porque você fica despreocupado em caso de você sofrer um acidente. Eu até comentei aqui, fiz uma live explicando o que eu aprendi quando eu fiquei doente, porque eu testei positivo para Covid, precisei ficar hospitalizada e fiquei um período ainda para recompor as forças, né? Então, precisei muito de seguro saúde na época e ter uma reserva. Então, eu falei a respeito da importância da reserva financeira também, por ocasião daquele imprevisto lá que apareceu, que surgiu na minha vida o ano passado.
Então, é importante você ter uma renda para o período em que você for ficar sem trabalhar. Então, aqui, uma pessoa precisaria ter, então, um seguro-saúde, para ter um bom atendimento médico e hospitalar, e ter um seguro a mais, que seria um seguro profissional, para que se ela ficasse sem trabalhar, então, ela teria uma renda. Então, esse é o primeiro aspecto. Você avalia necessidades e o que você deseja proteger. Outra orientação, considere o custo. Pois é, o seguro tem um custo e você vai escolher aquele que tem uma relação custo-benefício mais adequada para você. Então é importante que você veja se pode incluir as mensalidades no seu orçamento sem comprometer as suas contas. É por isso que a gente diz considerar o custo. Porque cada seguro tem o seu custo, então você vai precisar ver se o seguro que você está contratando te atende e se cabe no seu orçamento. Orientação número 3. Verifique as coberturas oferecidas. Então, o que acontece quando você escolhe um seguro? Você precisa se atende às suas necessidades. Lembra do primeiro ponto, da primeira orientação? Ver que tipo de seguro você precisa e quais as necessidades que você quer atender. Então, por exemplo, um seguro de automóvel pode incluir uma cobertura de danos de veículos, de roubo e responsabilidade civil, porque se você, num acidente, atinge uma outra pessoa, então você tem essa responsabilidade civil incluída no seu seguro. Então, já falamos de 3 orientações, sendo que a orientação número 2 que eu te falei é considere o custo do seguro, e orientação número 3, verifique as coberturas oferecidas. Eu falo tudo isso porque o que acontece? Às vezes, a pessoa tem preguiça de ler a documentação que o responsável de seguro te oferece. A minha orientação aqui é que você não tenha preguiça, não. Que você leia o que está incluído no seu seguro. Porque a orientação número 4 é para você verificar as exclusões e limitações. Porque pode ser que o seguro que você está contratando, é bem provável, ele tem um detalhamento a respeito do que ele está cobrindo, qual é a cobertura do seguro e a limitação de cada cobertura. Então pode ser que uma ou outra coisa não esteja coberta ou que haja um limite do valor para as indenizações. Então, quando é que você sabe disso? Quando você vai contratar o seguro e quando tem a pólice que você pede para ler antecipadamente. Importante, orientação número 5, pesquise as seguradoras. Você precisa verificar a reputação da seguradora. Você precisa fazer o seu seguro numa seguradora confiável, ou seja, com boa reputação de mercado, porque se você eventualmente vier a usar o seguro, você vai precisar do ressarcimento do seguro. Você vai precisar de uma seguradora confiável, de uma seguradora que tenha condições de remunerar você de acordo com a pólice que você contratou. Por isso que você precisa saber se a seguradora é uma boa seguradora, se ela tem anos de mercado e se ela tem condições de te atender em caso de sinistro, né? Em caso de acontecer mesmo um acidente de qualquer tipo, né? Ou, por exemplo, se você precisar de uma cobertura hospitalar, você ter essa cobertura hospitalar se o seu seguro for seguro saúde. Orientação número 6. Verifique as condições contratuais. Então, estava falando para você ler a pólice que você está contratando, não é? Antes de contratar o seguro, verifique as condições até as letrinhas miúdas, né? Você pegar a saber todos os detalhes, termos e condições do contrato. Eu sei, às vezes tem página demais, viu? Mas é importante, você vai ler uma vez só, antes de assinar, mas lê com cuidado, tire suas dúvidas. Chama o corretor de seguros para te explicar se você não entender uma ou outra coisa. Porque é importante você saber se as condições contratuais te satisfazem. Orientação número 7. Considere o atendimento ao cliente.
Então, que canais eles colocam à sua disposição quando você precisar falar com a seguradora? Então, é importante que você escolha uma seguradora que tenha o quê? Um bom atendimento ao cliente. Tem o 0800, dá para você falar com pessoas, porque hoje quando você liga para um número, né? Você clica no número tal, número tal, número tal, número tal, até chegar no ser humano, né? Que geralmente quem te atende primeiro é um robô, para depois chegar lá no ser humano e o ser humano te atender. Então é importante você saber se você tem um canal aberto 24 horas, porque vai saber que horas você vai precisar do seguro, né? E se você tem um canal através do qual você possa ter o atendimento lá ao cliente e esclarecer dúvidas, pedir orientações, saber o que fazer. Então essa é a orientação, foi a orientação número 7. Outra coisa importante aqui no caso é a orientação número 8, de você verificar o tempo de carência. Dependendo do seguro, seguro saúde, seguro de vida, né? Você tem um período de carência que não tem cobertura. Então verifique o tempo de carência de cada seguro e verifique se ele atende à sua necessidade. Verifique isso, claro, antes de contratar o seguro. Outra coisa importante, e aqui é a orientação número 9, é que você considere o valor da franquia. No caso de carro, por exemplo, existe um valor de franquia. Então, a seguradora começa a te atender de um certo valor para cima. Se você, por exemplo, contratar um seguro para sua empresa, então tem um valor até aqui, por exemplo, a empresa não cobre, daqui para cima é que ela começa a cobrir as despesas. Então isso a gente chama de franquia. Então tem uma parte que você vai pagar. Não tem jeito, deu um sinistro, uma parte X você vai pagar e a partir dessa parte para cima a seguradora paga. Então esse é o valor que você precisa saber para verificar se você vai acionar a cobertura do seguro ou não. Às vezes, por exemplo, você tem uma coisa muito pequenininha, foi uma coisa pequena que queimou na empresa onde você tem a sua cobertura de seguro, ou foi uma batidinha muito pequena no carro que você consegue resolver com um serviço ali de só desamassar uma coisinha, ou um risco só no carro, não vai valer a pena você acionar o seguro. Então, certifique-se, tenha certeza absoluta do valor da franquia para verificar se essa franquia te atende ou não. Então, às vezes, você pagar um pouco mais, você tem uma franquia menor. Então, precisa ver, examinar certinho quais são as condições do contrato que você está assinando. Quero te perguntar, tem mais aqui pra gente falar, mas eu queria saber, você já deixou o seu like? Você sabe que o like é importante para nós? Por quê? Porque se nós sabemos aqui, se um determinado vídeo tem bastante like, tem bastante joinha, as plataformas de seguro, aliás, as plataformas, estamos falando de seguro aqui, já estou falando de plataforma de seguro, mas não é essas plataformas que eu quero falar não, quero fazer a plataforma mesmo onde a gente deixa os nossos vídeos, né? O que acontece? Elas vão divulgar mais esse vídeo, vão colocar mais em exposição, então o seu like ajuda. Se você, por exemplo, me localizou através de um vídeo, outras pessoas podem fazer a mesma coisa. Até porque os nossos conteúdos da internet, eles são públicos, eles são livres, eles são sem custos. Então nós queremos divulgar, facilitar, ensinar a educação financeira no Brasil. Então deixa o seu like aí que você está fazendo a sua boa ação do dia. Orientação número 10. Avalie as condições de pagamento. Então, muitos seguros oferecem algumas condições de pagamento, que pode ser à vista, pode ser parcelamento, pode ser débito automático. Então, você avalia qual a condição de pagamento que mais te atende. Inclusive, quando você opta pelo pagamento automático, você costuma ter um desconto. Então, a operadora gosta disso porque fica mais fácil, ela sabe que vai ter mais facilidade no recebimento se for praticamente nenhuma dificuldade, né? Porque ela automaticamente debita da sua conta corrente. Então, você tem aí um desconto. Então, avalie as condições de pagamento e aquela que for mais adequada para você, você escolhe.
Então aqui eu passei em linhas gerais 10 orientações para você cuidar muito bem do seguro que você vai escolher. Mas apesar de eu ter passado essas 10, eu quero te falar algumas coisas que são importantes também você levar em consideração. Os seguros não são uma solução mágica para tudo que é risco, para tudo que é problema, né, que surge na vida. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque você precisa manter os seus hábitos saudáveis. Por favor, não é porque você fez o seguro que você vai deixar de cuidar dos seus veículos, dos seus imóveis, de jeito algum. Então você continua cuidando deles muito bem, você evita comportamentos de risco, então nada de você sair por aí dirigindo o veículo tendo tomado bebida alcoólica. Nada de deixar a segurança aí da sua saúde, as suas atividades cotidianas sem segurança alguma, porque você agora eu tenho um plano de saúde. Ou não colocar sistemas de segurança na sua residência, no seu escritório, no seu carro, porque agora você tem seguro. Então é muito importante você continuar tendo essas ações de cautela, essas ações de bons cuidados, né, com os seus bens, mesmo você tendo seguro. E os seguros mais adequados para a pessoa física levam em consideração o quê? Uma boa pesquisa, as análises, né, das prováveis apólices que vão chegar até você, ou modelos de apólices para você analisar antes. Você vai precisar fazer uma avaliação das opções, que necessidades que você tem para atender, quais os custos ou benefícios, né, que você quer, e ter uma seguradora com boa reputação no mercado. Então, mesmo você tendo uma seguradora muito boa, e eu quero que você tenha, é importante você fazer o seu dever de casa. Então, a escolha do seguro, a opção pelo seguro é sua. Então, mesmo você tendo entrado em contato com um corretor de seguros, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte tem a ver com o quê? Com avaliação, com pesquisa, com análise, para você escolher a melhor opção no seu caso. Então, um dos seguros que eu sempre recomendo e que muita gente não tem é o seguro de vida para pessoas que têm filhos. Muitas vezes a pessoa já tem um seguro de vida que é pago pela empresa. Então ela trabalha numa determinada empresa, a empresa faz um seguro de vida, geralmente o seguro de vida inclui seguro de vida e seguro funeral, e a pessoa tem esse seguro com uma cobertura X. E se a pessoa tem filho e filho pequeno, eu recomendo que seja feita uma avaliação desse seguro e que você compare, por exemplo, qual a quantidade de bens que você já tem, qual a quantidade da criança ou das crianças, né, no caso, quanto tempo falta para que elas tenham independência financeira. Então, muitas vezes, um indivíduo adulto pode ter independência financeira aos 18, se a pessoa tem condição de ter um curso técnico e aí já tem uma profissão, ou isso vai acontecer lá para os 21, 22 anos, mais ou menos, quando a pessoa terá feito, a pessoa, no caso, seria o seu filho, sua filha, um curso superior e já teria uma profissão, condição de trabalhar, de cuidar de si por conta própria. Então, a minha orientação é que as pessoas que têm filhos precisam deixar um seguro de vida, fazer um seguro. E seguro a gente faz, é igual plano de saúde, né? A gente faz para não usar. Mas vai que? Então a gente não sabe o dia de amanhã. E quando, até eu brinco, né? Quando são dois adultos, marido e mulher, não tem filhos ainda, olha, pode até passar sem seguro, não é o adequado, mas não tem filhos ainda. Quando passa a ter filhos, quando eu recebo aqui nos meus programas de consultoria financeira personalizada, uma das coisas que eu pergunto é, você tem filhos pequenos? Qual é a idade deles? Qual o seguro que você tem? Porque é o cuidado. É uma criança que precisa ter essa cobertura, especialmente uma cobertura do tempo que a criança vai estudar para adquirir uma profissão, para se tornar adulta, precisa de proteção. Outra coisa que eu falo também é que a necessidade de seguro
é para que a pessoa remanescente, no caso de casal, né, ter uma cobertura mínima de 1 ano, porque é o ano do luto. E eu falo isso porque eu passei por luto. Eu perdi meu marido. E o primeiro ano, que é o ano de luto, é um ano de muita dor. Pelo menos no meu caso, foi um ano dificílimo. É um ano que você vive sem a outra pessoa. E ter uma segurança financeira foi muito bom. Pelo menos você não precisa se preocupar com isso. Tem tanta coisa para você resolver, tanta dor para você superar, que essa parte financeira tem equilíbrio, tá tudo certo. Pode tocar a vida. Não precisa me preocupar com isso. Especialmente, né? No caso, eu não tinha filhos, não tenho filhos, mas muitas vezes o remanescente, que no caso a gente fala que é o cônjuge, é o pai, é a mãe, é o irmão ou a família, precisa desse amparo financeiro. Porque são coisas, a vida continua. Então, a vida não para porque você perdeu um ente querido, a vida segue. É assim, ou você sobrevive ou você sobrevive. Então, é um período dificílimo que, tendo um seguro, fica mais fácil essa parte, você não se preocupa e vai resolvendo as outras coisas. Então, fica imaginando para as famílias que perdem ou pai ou mãe com criança pequena. Então, se já foi difícil superar dificuldades perdendo uma pessoa, um adulto sem filhos, imagina com filhos. Então, quando chega alguém aqui para consultoria financeira, eu sempre falo, você tem filhos, qual é a idade deles e você já tem seguro. Então, às vezes a pessoa tem um seguro qualquer, ela não fez não seguiu essas orientações que eu passei hoje, eu passei 10, né? Não tem nem noção dessas orientações, mas ela tem um seguro. Então, esse seguro, pelo menos, minimamente cobre. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente faz um estudo, qual seria um outro valor de seguro mais adequado para essa pessoa, para esse casal, para essa família. Então, já passei o meu recado aqui. O que eu queria falar para você é que seguros são importantes, que você tenha os seus seguros, no mínimo os básicos, né? Que a gente chama de seguro de saúde, seguro de casa e seguro de veículo. Mas tem também seguro de vida, especialmente para quem tem filhos, e outros seguros, seguros de empresa e outros seguros, outras coberturas que você tenha desejo de ter, desde que você avalie o seu momento de vida e as suas necessidades. Então tem um passo a passo aí para você seguir, 10 orientações. E se você falar, nossa, Ivanilda, eu não anotei todas, porque eu não chamei atenção aqui pro papel e caneta, né? Eu sempre falo, se não pegou ainda, pega o seu papel e caneta, porque sempre tem coisas para anotar aqui nesses momentos que eu estou com você. Meu objetivo é que você tenha o seu planejamento financeiro em ordem, a sua vida financeira em ordem e que você prospere. Então, para isso, você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro e é sobre isso que a gente fala de forma direta ou indireta todas as vezes que estamos aqui. Então, estou finalizando. Se você precisar, assiste essa live aqui de novo. Todos esses conteúdos aqui ficam no canal Evanilda Rocha no YouTube e ficam durante um tempo nas redes sociais, Instagram desse lado, Facebook desse lado aqui. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, se você tem sugestões, pode usar as redes sociais e mandar mensagem para mim. A minha equipe fica de olho, qualquer coisa que aconteça nas redes sociais, eu fico sabendo que as pessoas me passam aqui, pessoas da minha equipe, tá bom? Finalizando por hoje, vamos continuar a nossa conversa. Na quinta-feira tem mais coisa para eu trazer para você, mas amanhã eu vou fazer uma live especial que vai acontecer às 19h09 no Instagram e eu vou colocar um post para você ficar sabendo e me acompanhar se você quiser, especialmente se você for autônomo, se você for prestador de serviço, se você for uma pessoa profissional liberal, como é que você vai cuidar da sua vida financeira, tá bom? Amanhã a gente se vê, se você estiver comigo às 19h09, se não eu vou deixar isso divulgado no canal e aí depois você assiste a live, tá bom? Finalizando aqui, parabéns por ter ficado aqui comigo até o final. Tchau!